Olá, graça e paz, queridos irmãos e amigos dessa programação. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo uma palavra do Senhor ao coração de cada um de vocês e dizer que esse programa tem sido uma bênção para a minha vida, para a vida da minha família. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Joelcio e de cada um de vocês e dizer da minha alegria poder voltar e trazer uma palavra de Deus nessa noite. O texto que eu quero usar conta-se no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. A palavra do Senhor diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, ele dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Esse texto traduz muito bem esse tempo que estamos vivendo de pandemia, de medo, de tempestade e de muita adversidade e incerteza na vida da igreja, na vida do Brasil, na vida de muitos países. E ele retrata um momento especial na vida dos discípulos no barco com Jesus. Estavam no mar da Galileia e são, de repente, do nada, não é? O texto diz que de repente sobreveio no mar uma grande tempestade que o barco era varrido pelas ondas. Não tem sido essa realidade na vida de muitas pessoas nesse tempo? De uma tempestade que parece infindável, onde vidas têm sido ceifadas, vidas têm sido atingidas pelo desemprego, pela enfermidade, pelo medo, pelo pânico, pela incerteza, pela crise emocional, entre outras coisas. E o que fazer diante das tempestades? Primeiro eu quero dizer a você que toda tempestade tem início, meio e fim, e que certamente vai passar. E o que nós devemos fazer é o que os discípulos fazem. Veja no verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos que perecemos. Interessante é a atitude de Jesus diante dessa tempestade, dessa dificuldade. Dormir num momento desse é como se ele desse um tempo, esquecesse, deixasse aparentemente os discípulos assim sozinhos. É o que parece. Porém, não é isso que está acontecendo. A gente vai ver mais na frente. Mas os discípulos fazem aquilo que eu e você devem fazer no tempo da tempestade, no tempo do medo, no tempo da adversidade. Bater na porta de Jesus. Buscar o Senhor. Clamar pelo Senhor. Eles clamam por Jesus. Clame por Jesus. Eu penso que uma das maiores armas que nós podemos usar ainda nesse tempo de adversidade, de pandemia, é o clamor, é a oração, é dobrar os nossos joelhos, fechar a porta do nosso quarto e bater na porta do céu. Veja, fechar uma porta na terra, do quarto, e bater a porta do céu. Quem sabe o Senhor não nos ouve e não nos estende as mãos e faz algo espetacular. O que a gente não pode fazer é desistir, é recuar. Os discípulos batem a porta de Jesus, batam na porta de Jesus. Porque o texto diz que o Senhor se levanta. E interessante que a primeira palavra que ele diz é: cadê a fé de vocês? O que é que vocês estão fazendo que... Por que vocês não se levantaram? Por que vocês não oraram diretamente nesse problema? Sabe, meus irmãos, buscar Jesus é a melhor solução. Mas enquanto nós pudermos, Cristo nos deu autoridade. O que não podemos é vacilar na fé.
O que não podemos fazer é desistir. E eles batem, eles acordam e Jesus se levanta. E o texto diz que Jesus se levantou. Eu quero dizer a você nessa noite que Jesus está se levantando. Jesus está agindo. Jesus está se movendo na minha e na sua direção, na nossa direção. E essa tempestade, esses problemas, essas adversidades certamente estão com os dias contados, porque Ele repreende o vento e o mar. E a minha oração nesta hora é que Jesus repreenda os ventos, os mares e toda a tempestade da minha e da sua vida. Que esse seja um tempo onde os mares, as tempestades, os ventos, as adversidades, as tribulações, as enfermidades recebam a ordem de Jesus para findarem, para acabarem, para terminarem nesse momento. E a minha oração é que eu e você sejamos contemplados com esse final de tempestade, de pandemia, de adversidade, porque o texto diz que na mesma hora cessou-se, aquietou-se o mar, aquietou-se o vento, aquietou-se a tempestade e fez-se uma grande bonança. Depois da tempestade vem a bonança. Deus está trazendo, melhor dizendo, um tempo de bonança, um tempo de calmaria, um tempo de porto seguro, um tempo de bênçãos para mim e para a sua vida. Creia nisso. Tome posse nessa manhã. E o texto encerra dizendo que e os discípulos, e todos ficaram cheios de espanto e perguntaram: quem é esse que até o mar e os ventos lhes obedecem? Esse é o Jesus Cristo que a gente conhece. Esse é o Deus que nós entregamos as nossas vidas, que cuida de nós, que cuida da nossa família, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa saúde, que cuida do nosso emprego, que cuida da nossa despensa, que está no controle. Aleluia! Cristo está no controle, amados, da minha, da sua vida, da nossa casa, da nossa saúde. E a minha oração é que muitos se espantem com o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E que cesse toda tempestade, toda pandemia, toda enfermidade e tudo aquilo que não vem do Senhor na minha e na sua vida. Eu quero orar por você e com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada irmão, cada amigo, cada pastor, cada família. E orar, Pai, nesse momento, pedindo que aquiete as tempestades das nossas vidas. Que use da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça na vida do pastor Joelson, na vida de cada um dos irmãos, do irmão Flávio, da sua família, do irmão Josué, do pastor Emerson, do pastor e missionário Natanael, da sua família. Pai, nós oramos por cada ouvinte desse programa, colocando diante do Senhor a vida deles e pedindo que entre com providência, que cesse todo o mal na vida deles, que caia por terra toda a tempestade, toda a pandemia e tudo aquilo que não vem do Senhor. Que esse tempo seja um tempo de vitória, seja um tempo de calmaria, seja um tempo de fim de tempestade, que o Senhor arrume as casas, as vidas, as famílias, as empresas, as igrejas. Que esse tempo seja um tempo de renovo, de restauração, de cura, de bênçãos, de milagres, de sinais e de maravilhas, Pai. Que nós possamos testemunhar do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, das Tuas maravilhas, Pai querido. Nós oramos agradecidos, de posse e de vitória. Que cesse toda a pandemia no nosso Brasil e que venha um tempo de bonança, de prosperidade, de celeiros transbordantes, de emprego, de crescimento espiritual, de salvação, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, Pai querido. Fazemos isso no nome e para a glória de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Deus os abençoe.